Oi, pessoal. Como tudo na minha vida, a astrologia foi um acaso que aconteceu. Nada que eu estivesse realmente procurando. Comecei curioso pelas cartas do tarô, que eu nem sabia que existia, isso ainda muito jovem, e depois aprendi que os arcanos significavam experiências a serem assimiladas, porque cada um deles estava de certa forma relacionado a um sentimento ou lição. Então, procurei realizar essas experiências como curioso que sou, coisa que demorou cerca de 7 a 8 anos para acontecer. No meio desse caminho, descobri que havia uma relação entre essas cartas e os planetas e signos e as coloquei sobre meu mapa astral. Então, descobri que aquilo tudo fazia algum sentido. Então, por curiosidade, comecei a fazer isso com meus amigos e parentes, também com intuito experimental, para ver se a coisa funcionava mesmo. Enquanto isso, começava meu contato com o mundo das ordens iniciáticas, e através de muitos anos de trabalho e atividade nesse universo, descobri que todas essas ferramentas, na verdade, estão nos contando sempre uma mesma história, porém de modos diferentes. A teosofia vai nos descrever a criação do universo de um modo ao mesmo tempo poético e instigante, onde existe toda uma potencialidade do vir a ser que num determinado momento desperta do sonho de si mesma e circunscreve no espaço sem limites uma porção de matéria cósmica a ser retirada para evoluir. E no meio desse círculo vai surgir um ponto, uma espécie de buraco negro, que vai sugar toda essa substância, como se ela então adentrasse dentro de si mesma. E quando isso acontece, esses aspectos a evoluir, ao entrarem por essa espécie de orifício criado no mundo divino e manifestado, vão acabar saindo pelo outro lado desse, agora num plano mais denso, no mundo das possibilidades, como vida a existência a ser elaborada para que possa acontecer. É um plano criando outro. E na elaboração desse plano recém-criado, nesse laboratório do Espírito Santo, vão ser desenvolvidas todas as possibilidades de formas adequadas para que esses aspectos possam existir dentro da multiplicidade. Agora, num outro plano mais denso, onde se objetivarão na cruz da materialidade. E quando isso acontece, então o céu se debruça para contemplar a própria criação e nesse instante ele sopra o dom da vida objetiva. Uma vez sendo que aquilo que está em cima está embaixo, e uma vez que o homem foi feito à imagem e semelhança de seu Criador, conosco não haveria de ser o contrário. Assim sendo, como o universo é um círculo cujo centro está em toda parte, uma porção de consciências estelares a evoluir, distribuídas em 12 diferentes constelações, cada uma delas sendo um mundo ou uma dimensão à parte, focaliza sua atenção num ponto central que agora é um bebê que acabou de nascer. E no seu primeiro alento, esse bebê vai aspirar todas essas constelações, com seus conflitos e suas histórias, seus sonhos e seus desafios, que estão sendo vividos neste momento no universo. E estas, ao serem inaladas, vão dar formação à alma dessa criança recém-nascida, que passa a ser a materialização daquele universo celeste naquele momento. Todos somos a plasmação de um momento do firmamento, com todos os seus mistérios, todos somos uma expressão do céu. E quando esse universo é aspirado, acaba por se concentrar numa espécie de lótus de 12 pétalas, guardado no coração de cada um, cuja missão é desabrochar durante toda uma existência que agora se inicia, soprando-lhe a sua missão de alma. Porque nesse lótus estão registrados todos os desafios, tensões e conflitos a serem superados nessa existência, assim como as bênçãos, dons e virtudes que esse bebê possui para realizar tal missão, pois nessa flor estão todas as nidanas e as escadas. E nessa hora em que essa criança acaba de ser crucificada na matéria, ela e o céu são uma só e única coisa, e mais uma vez o firmamento se debruça para contemplar a sua criação.
Antes disso, essa criança se encontrava numa atmosfera netuniana, sonhando com anjos do além-a-caixa e em contato com as hierarquias criadoras que participavam da sua formação. Imersa na não existência, apesar de já existir, num estado de plenitude, sem necessidades ou desafios, entregue naquele universo paradisíaco de integração perfeita e completa, com seu útero ninho, especialmente moldado para acolher a sua existência. Porém, como nada é para sempre neste mundo objetivado, chega o momento em que a criança vai ser expulsa daquele estado de plenitude. E assim ocorre a manifestação plutônica, quando essa criança vai sentir a dor da perda daquele ninho e então será invadida pelo medo, pela angústia e constatação da morte daquele estágio de existência. E então essa criança, que a natureza acabou colocando invertida para baixo no útero materno, vai iniciar a sua chegada neste mundo. E por aqui vai adentrar, primeiro pela cabeça, que será regida pelo signo de Áries. Depois, ao término dessa passagem, vem o pescoço, regido pelo signo de Touro. Em seguida, se liberam os braços, regidos pelo signo de Gêmeos, o tórax, regido pelo signo de Câncer, e o coração, regido pelo signo de Leão. Em continuidade, teremos a parte abdominal, regida por Virgem, os rins, regidos por Libra, a região genital, sob os auspícios de Escorpião, as coxas, os joelhos, a parte inferior das pernas e os pés, regidos respectivamente por Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E assim que todos esses signos participaram da sua manifestação, dão condições para que eles sejam firmados nessa criança, que ao dar a sua primeira respiração, absorve todas essas essências que ao serem inaladas passam a compor a sua alma. Se antes não lhe faltava nada, porque era suprida e recebia ar e comida pelo cordão umbilical, agora essa criança se vê obrigada a lutar para poder existir por si só, respirar por si só, sobreviver por si só, e vai sentir fome, e vai sentir medo, e vai sentir frio, e vai se ver num ambiente desconhecido, rodeada por pessoas enormes, completamente dependente e vulnerável. E esse turbilhão de sensações de impotência vai lhe causar uma profunda angústia, uma profunda dor existencial. E nesse momento em que ocorre esse sentimento perante o inevitável, Quiron se manifesta e imprime sua marca naquela alma recém-chegada como uma dor primordial que a marcará pelo resto da sua futura vida, uma ferida incurável que nunca cicatriza, que aprenderá num processo repetitivo de padrões kármicos a serem redimidos. Tal qual a lenda do Prometeu, agora esse bebê se encontra acorrentado nesse nosso mundo humano. E então Saturno se manifesta nesse instante em que começa a contagem do tempo de vida daquela nova alma, impondo uma nova e dura realidade limitada por restrições, regras e limites do mundo objetivado no qual doravante essa criança irá viver. E nesse instante, em que ela é o próprio Sol, ou centro daquele universo que agora surge, então haverá manifestação dos demais planetas, cada qual contribuindo com um dom a abençoar a formação daquela nova vida, como se fosse um imenso presépio. E a criança vai nascer berrando sob os auspícios de Marte, ao mesmo tempo ativando todos os seus mecanismos de sobrevivência e de competição necessários para poder doravante existir. No momento em que ela é abrigada no colo materno, onde sente acolhimento, amparo e conforto, e deixa de chorar, é a lua que está se manifestando naquela alma, imprimindo sua marca sensível. Enquanto no regaço materno, ao encontrar alimento, prazer e conforto, aí estará também a manifestação de Vênus. Para que essa criança possa se desenvolver e crescer rapidamente, Júpiter se manifesta, trazendo sua tônica expansiva, e para que esta possa comunicar seus sentimentos e necessidades, teremos então a manifestação mercuriana. Doravante,
Quando ela estiver fazendo birra, é Marte. Quando estiver seduzindo, é Vênus. Quando estiver insegura, é Lua. Quando estiver correndo, é Júpiter. E quando estiver tagarelando, será por conta da ação de Mercúrio. Vale a pena lembrar que, embora os dons sejam os mesmos, para cada pessoa estes serão distribuídos de modos diferentes, conforme o roteiro de alma de cada um. É interessante a gente notar que no mapa astral nós temos dois tipos de movimentos opostos, como ocorre com a combinação de um cofre que vai abrir os portais para a manifestação de uma nova vida. Deste modo, nós temos o círculo zodiacal se movendo no sentido horário e os planetas no sentido anti-horário. Num sentido está o passado, no outro está o futuro e no encontro de ambos está o presente. O mapa é uno-trino. E isso já nos indica que ele vai nos apresentar dois modos de visão que, em seu conjunto, conduzem a um terceiro. O mapa astral é repleto de dualidades, porque está tratando de dois universos, um objetivo e outro subjetivo, porém unidos para compor a alma de uma mesma pessoa. Se por um lado ele é concebido como se fosse a Terra vista a partir do Polo Norte, em seu movimento de rotação perante o sistema solar, por outro, ele vai nos trazer ao mesmo tempo uma visão lateral do nosso planeta, porque sua ideia é concebida dentro das mesmas normas de geometria sagrada. Mas por que o Polo Norte como referência? Porque a manifestação humana vai ocorrer através das civilizações que caminham do Polo Norte ao Polo Sul e do Oriente para o Ocidente, segundo o itinerário de Ó. É importante a gente entender que o mapa astral acontece dentro da cruzeta cósmica formada pelos 4 pontos cardeais, mais o zênite associado ao céu e o nadir associado ao fundo da Terra, ou o nosso inconsciente profundo. Deste modo, constituindo as 6 direções em cujo centro existe a 7ª. Então, quando analisamos pelos olhos de quem o vê, do céu olhando para a Terra pelo Polo Norte, teremos uma espécie de sistema solar, onde o homem é a figura no centro da cruz, formada pelos 4 pontos cardeais, que especificam as 4 estações do ano, e aqui veremos então as questões que nos aprisionam no mundo, com todos os seus desafios. Porém, quando olhamos com os olhos de quem está vendo a Terra pela lateral, teremos então uma outra perspectiva, dessa vez demarcando as estações da vida, infância, juventude, maturidade e velhice, bem como o nosso mundo subjetivo com seus desafios dentro de nós. E quando conseguimos juntar essas duas visões simultaneamente, então para nós este será tridimensional e deixará de ser apenas um desenho numa folha de papel. Para se fazer uma leitura correta de uma carta astrológica, é necessário levarmos em consideração todos esses fatores, o que acaba tornando essa leitura não apenas um simples processo racional, mas sim um grande exercício de mente abstrata, onde várias realidades e planos se interpenetram. É interessante a gente falar em termos de visão, tanto subjetivas quanto objetivas ao mesmo tempo, para que a gente possa perceber então que o mapa astral vai conversar conosco muito mais através de percepções e sentimentos do que propriamente as designações das casas e planetas. Se estivermos mesmo interessados em fazer uma leitura de alma através do mapa astral, com a finalidade de autoconhecimento, em relação às casas, vai ocorrer algo muito parecido ao que descrevemos quando falamos a respeito do nascimento de uma criança, pois elas estão ligadas a diferentes estados de ser e sentir relacionados às distintas etapas das nossas vidas. Ou seja, estão associadas a experiências vividas, tal qual acontece com os arcanos do tarô. Do mesmo modo que a sequência dos signos acompanha a nossa sequência de chegada nesse mundo ao nascermos, as casas astrológicas e o mapa vão nos demarcar o roteiro das nossas vidas e não apenas nos falar a respeito de setores isolados desta, como se acredita.
Assim sendo, quando nascemos, trazemos todo impulso para iniciar a nossa existência, mas ainda somos tolos e não percebemos nada muito além de nós mesmos, e para sobreviver, necessitamos de proteção e alimento. Assim que deixamos a fase de colo, vamos brincar com os nossos irmãos e primos, como uma espécie de ensaio para uma vida social, que acontecerá inicialmente dentro do ambiente doméstico, no convívio com a família reunida em seus encontros, até que um dia o ciclo da infância tutelada se finaliza e vamos sair de casa, frequentar a escola, ter contato com outras pessoas, e assim chegamos na adolescência com toda a sua equidade, seus prazeres, festas, namoros e divertimentos. Passada a adolescência, chega o momento de um trabalho ou colocação perante o mundo, e trabalho significa especialização em algo. Quando adentramos na nossa vida profissional, termina mais uma etapa. Então, a bagagem adquirida na formação do ser, que ocorreu na parte de baixo do mapa, deve ser agora transferida, direcionada ao mundo ou hemisfério superior da carta natal. Com o término da fase em que estamos voltados apenas para a nossa formação, inevitavelmente sentimos necessidade de procurar companhia e constituir algum tipo de família, dando início a uma nova etapa de vida, onde vamos nos dedicar para as outras pessoas. Tem início o nosso papel perante o mundo e com ele nosso processo lento de renúncia do eu que foi estabelecido até então. Ou seja, no hemisfério inferior do mapa, nós construímos o nosso eu personalístico para atuar no mundo, enquanto no hemisfério superior renunciamos ou desconstruímos esse mesmo eu para atingirmos nosso eu espiritual. Chega o momento em que, inevitavelmente, vamos passar por uma profunda crise de reformulação, movida por sentimentos de perdas inevitáveis e impotência perante o mundo. E nesse momento, vamos começar a questionar a razão e o sentido da vida e da morte. Será que viemos ao mundo apenas para isso? Tem início, então, o caminho do autoconhecimento, quando vamos partir para explorações mais filosóficas e espirituais, porque precisamos desesperadamente compreender a razão de estarmos aqui e assumirmos nossos papéis perante o mundo, para que o existir tem algum sentido além das questões de sobrevivência. E então, vamos procurar grupos com essas finalidades para dedicar as nossas vidas em função de uma causa coletiva, de um mundo melhor, e desse modo nos colocarmos a serviços do alívio da dor humana. Para aqueles que não têm esse despertar através das perdas, mesmo assim o quarto quadrante vai ser de renúncia, vai ser aquele onde os pais vão dar força e suporte para os filhos já adultos, entrarão na fase de aposentadoria e em seguida se prepararão para deixar seus bens aos herdeiros quando partirem dessa existência. E conforme os signos que estiverem nesses setores, então os sentimentos que compõem suas atmosferas podem ser mais intensos ou mais frios, mais racionais ou emocionais, conforme os elementos que regem tais signos, ou seja, fogo, a terra, ar e água, respectivamente. Percebam que o mapa é muito mais do que a simples designação de casas, como dinheiro, casamento, trabalho, amores e coisas do tipo, porque ele vai nos falar em termos de sentimentos, porque signos são mundos e dimensões, planetas são comportamentos e potenciais, enquanto as casas representam o cenário onde esses mesmos mundos, dimensões, comportamentos e percepções vão atuar. Sem esse componente abstrato, não seremos capazes de compreender as nuances da alma retratada no mapa, porque a simples racionalidade do planeta tal na casa tal não faz sentido algum se não compreendermos a ambiência sensorial existente em cada uma dessas casas astrológicas. Por isso, é importante sentir cada um desses ambientes, dentro do elemento e da atmosfera e do signo e dos comportamentos dos planetas que ali estão. E assim encontraremos a alma que reina em cada um dos setores das nossas vidas.
E isso somente é possível com o uso da nossa mente abstrata, algo semelhante a um exercício de entrega que acontece durante uma prática do Raja Yoga, porque apenas informação e imaginação não são suficientes, já que a informação limita e a imaginação é tendenciosa. E por falar em ambiência sensorial, é interessante a gente perceber que em nossos mapas encontramos registrados não apenas os nossos desafios de vida ou roteiros de alma, como também toda a nossa mecânica inconsciente para fugirmos dos nossos eus verdadeiros, porque por instinto de defesa do nosso ego inferior, acabamos desenvolvendo uma série de mecanismos amortecedores que nos restringem ao mundo humano, nos afastam desse contato e que acabam nos prendendo dentro de ciclos repetitivos. Porém, o conflito de alma que esses ciclos repetitivos nos provocam acaba sendo o elemento principal que vai nos estabelecer o clima ou ambiência onde esse mapa acontece. Imaginemos uma pessoa passando por um determinado problema aqui no Brasil, por exemplo, na Amazônia, e agora imaginemos ela com esse mesmo problema, só que vivendo em São Paulo. Embora o problema seja o mesmo, a ambiência vai fazer toda a diferença, porque interfere no modo como lidamos com os nossos conflitos. Percebam o quanto essa ambiência do mapa é relevante para que possamos assimilar seu conteúdo. Mas o interessante é sempre lembrar que quem determina prioritariamente essa ambiência são os nossos aspectos kármicos que nos prendem ao passado, como nodos lunares e planetas retrógrados, agindo sob a regência do Quirón, porque sempre que essa ferida é tocada e nos sentimos inseguros perante o futuro, nós corremos para o passado, e é aí que está a origem das nossas repetições. Aspectos retrógrados conduzem à bagagem evolutiva que trazemos para esta existência, com todos os seus acertos e principalmente erros a serem corrigidos. E para que isso aconteça, eles vão se apresentar em nossas vidas presentes como travas ou obstáculos que vão nos obrigar a refletir muito a respeito das questões que estes representam. Desse modo, compreender e superar essas travas e desafios que esses aspectos nos trazem, nos apresenta a grande oportunidade de crescimento através delas. É o mestre de cada um se apresentando como sombra a ser iluminada. A isso podemos chamar de sublimação ou transmutação de nidanas em skandhas, algo fundamental para o nosso progresso espiritual. E o domínio sobre todo esse mecanismo é o que constitui a verdadeira iniciação real de cada um de nós, quando nos conectamos com o centro do nosso mapa, em torno do qual tudo isso está orbitando, e assim deixamos de nos identificar com o resultado das suas movimentações para sermos o motivo da sua causa. E é só nesse momento que nos deparamos com Urano, o Pai primordial, a razão de ser de toda essa manifestação e que estava nos aguardando apenas no final dessa jornada para nos brindar com suas bênçãos. E através delas, que representam a verdadeira religião, que é a nossa conexão cósmica, finalmente nasce uma nova era dentro de cada um de nós. Isso é Aquários, isso é o que chamamos de Avatara. Eu acabo achando muito engraçado as pessoas ficarem procurando hermetismos no mapa astral, quando o próprio milagre da vida nele contido já é algo maravilhoso. Fica aqui, então, mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.